Oi, pessoal, bom dia. É uma satisfação tê-los aqui, num momento tão delicado para todos nós. Nós pensamos esse modelo de formação para vocês, que a Lilian e a Liara, com muita competência e maestria, elaboraram esse roteiro para auxiliar vocês nesse momento em que as coisas estão um pouquinho truncadas, as informações da escola, da diretoria, da secretaria, e a gente está tentando fazer esse alinhamento, né? Antes de começar, eu já queria dizer para vocês que tudo que vocês fizeram até o momento, por meio do WhatsApp, orientações escritas, telefônicas, Facebook, e-mail, tudo será considerado. Nada será desconsiderado, tá? E já enaltecer o trabalho de vocês frente a essa dificuldade toda. Essa formação de hoje, ela vem para afinar um pouco esse trabalho, para alinhar, sugerir novos caminhos, né? E também para reconhecer tudo que vocês já estão fazendo. Não é o modelo ideal de formação, mas nesse cenário que todos nós estamos inseridos, a formação possível de acontecer. Eu vou pedir para vocês que mantenham desligados os seus microfones, que vocês não tentem dar print na tela para capturar a imagem, porque todas as vezes que vocês derem um print, derruba o nosso PPT. E aí a gente tem que colocar de novo. Então, por favor, não dar o print. Solicitar para vocês também problemas de áudio e de som. Normalmente, os dispositivos de vocês solicitam autorização. Então, aparece aí um círculo vermelho e um círculo azul, normalmente. O vermelho com um telefoninho que é para o áudio e o outro com uma câmera que é para a imagem. Então, a adequação de imagem e som é no próprio aparelho de vocês. Aqui nós não temos esse controle. Tá? A interação, ela será realizada no final da reunião, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, e aí eu vou anotando aqui no final, as meninas vão responder o máximo de questões possíveis para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, sejam todos muito bem-vindos. Lilian e Liara, é com vocês. Obrigado, bom dia e boa sorte, meninas. Liara, por favor. Bom, gente, hoje nós vamos apresentar e reforçar as orientações pedagógicas referente ao documento orientador, que os coordenadores já devem ter passado para vocês, orientar sobre os materiais que podem ser utilizados nesse período e como fazer um plano de aula, um roteiro de estudos, colocando como o Rodrigo já falou para vocês. Tudo que vocês já fizeram, né, isso é válido, a gente vai dar mais uma sugestão. Tá? Não existe um padrão, mas a gente vai mostrar para vocês algumas sugestões. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o calendário. Acho que vocês já viram, esse calendário foi adequado devido a essa pandemia, e nós temos agora o primeiro bimestre estendido até o dia 29 de maio, né? Então, lá onde vai encerrar o nosso primeiro bimestre, para dar continuidade. Nesse período, como que a gente trabalha com essas aulas, né, utilizando tecnologia, ou aqueles alunos que não têm, como que a gente pode realizar esse trabalho nesse período? É isso que a gente vai tratar. O primeiro passo seria conhecer esses estudantes, verificar quais recursos os estudantes efetivamente dispõem. O documento da SEDUC trouxe um PDF com alguns questionamentos que eram para ser enviado aos alunos, então tem o Google Forms, tanto dos alunos quanto dos professores, e esse documento é muito importante para conhecer os estudantes. Eles têm acesso a quê? Eles têm celular, não têm, tem televisão, ou não têm acesso? Como que a gente pode pensar numa atividade, numa aula, olhando essa situação do aluno? Então, por isso é muito importante conhecer os nossos estudantes.
o documento que eles colocaram, né, esse é da secretaria, é para conhecer quantos tem na residência, qual é o nome do aluno, quais condições ele tem, se ele tem notebook, computador, celular, tablet, se tem acesso à internet ou não. Então, assim, são algumas coisas para a gente conhecer esse aluno e ver como podemos trabalhar com ele. Nesse sentido, nós temos algumas possibilidades. Então, por exemplo, uma situação hipotética. A primeira, o aluno tem internet em casa, tem computador, celular, televisão, tem todos os recursos. Quando o aluno tem tudo isso, nós podemos trabalhar com diversos mecanismos. Pode usar o Google Classroom, o Teams, o Skype, o Meet, plataformas como o M3, o Matific, entre outros, a televisão, o aplicativo da secretaria, materiais impressos que os alunos têm. A gente pode ter diversos recursos para trabalhar com esses alunos. Agora, uma outra situação, o aluno ele não tem internet, ele tem o celular e põe um crédito de vez em quando. Então, nós temos aí o auxílio da televisão e o aplicativo também, que tem algumas aulas para serem trabalhadas, e temos o material impresso, né? Os estudantes têm alguns materiais em casa, a gente também pode disponibilizar outros. Agora, se o aluno não tem celular, não tem internet, ele só tem a televisão na casa dele. Então, nós temos o recurso do canal, né, da televisão, da educação, e também os materiais impressos. Agora, se o aluno ele tem aquela zona rural que tem casos, ele tem Paraibuna, entre outros, que tem situação em que o aluno não tem celular, não tem televisão, né, difícil acesso, então a gente tem que utilizar desses materiais que eles têm em mãos, né, esses materiais impressos, e até disponibilizar o roteiro para orientar como que o aluno vai fazer com essas atividades. Então, por isso, o roteiro, a orientação ao aluno é fundamental, principalmente nesses casos que não têm acesso à internet, para a gente poder orientar o que ele deve fazer nesse tempo, né, de aulas não presenciais. Então, aqui a gente coloca algumas situações, mas nós sabemos que temos diversas situações. Por isso que é tão importante a gente conhecer qual é o nosso aluno, para ver qual a melhor forma de trabalhar com ele. Então, pensando nisso, como que a gente pode planejar a aula, por onde a gente começa? Então, nós vamos, primeira coisa, observar o currículo que nós temos. No ensino fundamental, nós temos o currículo paulista, e no ensino médio, nós temos o currículo oficial, né, que ainda está vigente. Então, nós temos que olhar quais são as habilidades, os conteúdos, né, os objetos de conhecimentos propostos para cada ano sério. Nós temos os materiais que podem ser utilizados. Por exemplo, o caderno do aluno, volume 1, que os alunos já receberam, é impresso, né? Esse caderno verdinho que está aí na foto. Tem de língua portuguesa, matemática, tecnologia e projeto de vida. E esse caderno tem as habilidades referentes ao primeiro bimestre. Então, principalmente aquele aluno que não tem acesso a nada, ele tem esse material. Ele já foi enviado. Então, como que a gente pode trabalhar usando esse material? Todos eles têm. Nós temos também o caderno volume 1 estendido, que ele está online. Nós colocamos no site do NPE, mas também está disponível na intranet. Ele é um caderno digital, é esse desenho branquinho, né? E ele tem outras orientações, tem às vezes mais atividades, todas referentes ao primeiro bimestre. E também podem ser utilizadas, vou complementar uma atividade, vou mandar para o aluno essa questão. Lá também tem outras orientações e outras questões que podem ser utilizadas. Nós temos também o caderno Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática, que é esse azulzinho aí na tela. Esse caderno foi enviado agora para as escolas, só que esse caderno, ele traz as habilidades fragilizadas no processo. Então, são habilidades que você tem que observar, ela vem até com H,
na leitura delas, que é do SARESP, são habilidades essenciais do processo, não necessariamente do primeiro bimestre. Então, é importante conhecer esse material para ver o que é possível usar nesse momento ou não, para auxiliar o aluno. Tá? Temos os livros didáticos, que a escola também pode disponibilizar, e o EJA, Mundo do Trabalho. Nós temos esses materiais que o aluno dá para passar para o aluno, fora as plataformas digitais, né? Caso o aluno tenha internet, nós temos N plataformas, diversos recursos, vídeos, podcasts, que nós podemos passar para esses estudantes. Temos também o centro de mídias, né, que é o aplicativo. Esse aplicativo, mesmo o aluno não tendo uma internet em casa, ele põe um crédito de vez em quando no celular, ele consegue baixar, porque o aplicativo no celular ele não é cobrado os dados de internet. E é possível acompanhar essas aulas. Também é um complemento. Nós podemos olhar, tem o site do Centro de Mídias, o aplicativo, a página no Facebook e os canais de TV, né, como TV Educação e a Universo. É importante olhar a grade, quais aulas serão propostas, o que vai ser trabalhado, porque isso é uma complementação do roteiro de vocês. Porque cada um sabe aonde parou, né, na aula, qual habilidade que estava trabalhando. Então, também pode olhar ali e falar, nossa, essa aula aqui eu posso disponibilizar para os meus estudantes. Nós temos aí no site a programação, e também no YouTube tem os vídeos anteriores das aulas, que também pode ser disponibilizado. Yara? Oi? Só lembrando que o centro de mídias nem sempre vai atender a habilidade que vocês estão trabalhando no momento. Porque, às vezes, eles estão retomando habilidades fragilizadas. No roteiro, tem que ficar claro também para o meu aluno as aulas que acontecem durante as aulas do aplicativo. Então, que orientações vocês vão dar nesse sentido quando essas aulas forem de revisão? Então, isso é importante, que sempre que o aluno participe, ele faça todos os registros da aula, principalmente, além das perguntas que vocês fizeram para ele, mas que eles também indiquem dúvidas que aconteceram durante a interação deles na aula, certo? É por isso que é importante conhecer esses materiais e ver qual é o melhor para ser utilizado dentro da sua sala, dependendo da habilidade que você está trabalhando, né? Nós estamos colocando aqui os materiais, mas é muito importante cada professor observar o seu contexto, qual é a melhor maneira de trabalhar. Por isso, é muito importante planejar. É observar tudo isso, conhecer o nosso aluno, ver, trabalhar, compartilhar com os colegas, para trocar informação, porque às vezes alguém tem uma dica, olha, eu fiz desse jeito, eu fiz de outro, para contribuir com esse trabalho. Porque nós estamos vivendo um momento que todos nós estamos aprendendo, que estamos utilizando recursos diferentes. Então, como adaptar essa situação? Como chegar àquele aluno que não tem acesso a nada? Então, são situações que é importante a gente olhar, planejar, trocar com os colegas, para a gente construir um bom planejamento, uma boa orientação para esses nossos estudantes. Por isso, é muito importante olhar a habilidade que está sendo trabalhada, o que ela está dizendo na hora de preparar o roteiro e pensar no que o aluno vai fazer. Então, por exemplo, nós colocamos aqui um exemplo de uma habilidade do 9º ano do currículo paulista. Lá tem a habilidade, resolver e elaborar situações, problemas de aplicação do teorema de Pitágoras. Essa habilidade, ela tem o verbo que vai indicar o que o aluno deve fazer. Então, essa habilidade propõe, por exemplo, que o aluno resolva e elabore. Mas ele vai resolver e elaborar o quê? Situações, problemas. Mas situações, problemas, onde? Em qual contexto?
no Teorema de Pitágoras, que é o objeto de conhecimento. Então, isso nós temos que observar para pensar no nosso roteiro. Essa habilidade eu vou trabalhar. Qual é o verbo? Ela está trabalhando o quê? Está resolvendo problemas, né? Situações, problemas. Mas em qual objeto de conhecimento, qual conteúdo? É o Teorema de Pitágoras. Isso tanto para o fundamental, do currículo paulista, quanto para o médio. A única diferença do fundamental para o médio é que o fundamental ele traz objeto de conhecimento. E o ensino médio, ele traz conteúdo. Mas é a mesma leitura. Nós temos um verbo, o aluno tem que saber usar o quê? De modo sistemático, né? Sistemas de coordenadas cartesianas, para representar pontos, figuras, relações e equações. Então, ele vai usar como, de modo sistemático, o que esses sistemas de coordenadas cartesianas, que são os conteúdos. Observando isso, aí a gente pensa em como preparar essa aula, como que a gente vai organizar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, é muito importante que refletir e alinhar com todos da equipe escolar. Como serão elaborados e enviados os roteiros das escolas? Então, eu vou elaborar, meus alunos, eles têm acesso à internet, não têm? Como que a gente vai disponibilizar isso para os alunos? Então, tem que pensar nisso. Quais os meios mais efetivos para chegar a todos os estudantes? Eu trabalho numa sala que eles não têm tecnologia. Então, eu vou montar um roteiro, vou disponibilizar para a escola e o pai pode buscar quinzenalmente, semanalmente, enfim. Como que a gente vai disponibilizar isso? Que é o tópico 3. Serão enviados virtualmente? Vai buscar na escola? Vai ser semanalmente? Como que vai ser quinzenalmente? Depende da situação. Então, se o aluno às vezes mora em zona rural, tem casos que passam ônibus 8 da manhã, depois 5 horas da tarde, como que a gente vai trabalhar? Então, é melhor fazer um roteiro, uma programação para ele trabalhar quinzenalmente. Às vezes, ele tem acesso à internet em casa, então eu vou fazer uma aula usando o Google Hangout, o Skype. Então, depende do nosso público. E é bom conversar com a escola para que os professores trabalhem juntos nesse sentido de como a gente vai pensar nesse estudante, como que a gente vai elaborar isso e como que vai chegar isso aos estudantes. E pensando em como vai fazer esse fluxo de trabalho, essa organização, essa conversa com o PC, com os professores. A gente vai se reunir, vai discutir, vai ser enviado toda sexta-feira, vai ser enviado toda segunda, ou a gente vai organizar com o pai, marcar um horário, enfim. Como vai ser organizado isso? A gente tem que conhecer o nosso público. Por isso é muito importante conhecer os nossos estudantes e a realidade de cada um. Depois, organizar o tempo. Então, eu já conheço o meu público, já organizei com o meu coordenador, com meus professores, nossos colegas, como que a gente vai pensar. Então, eu vou primeiro retomar uma aprendizagem, algumas habilidades, por meio de um reforço, porque eu vou precisar delas para desenvolver o meu currículo, por exemplo, e depois eu vou desenvolver as habilidades do bimestre. Ok? Mas é importante, por isso que está a linha amarelinha, as escolas e os professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos. Porque às vezes tem sala que já está lá na terceira, na quarta habilidade. Tem outras que foram atribuídas depois, então não conseguiram começar, ou começaram e ainda estão na primeira habilidade. É importante observar isso. Em que momento eu estou? Como que eu vou me organizar nisso? Eu vou precisar retomar isso daqui porque é fundamental. Eu vou continuar nessa habilidade onde eu parei para não perder o raciocínio. É importante observar isso. Como que nós vamos fazer isso, essa organização dessa aprendizagem do estudante, lembrando do tempo, que nós temos até o dia 29 de maio, o primeiro bimestre, para ser trabalhado, e como que a gente vai se organizar nesse tempo. Então, por onde começar? Vamos colocar um exemplo. Primeiro, refletir até onde eu consigo trabalhar essas habilidades propostas no currículo. E quais são as habilidades que devem ser trabalhadas no bimestre? Então, por exemplo, eu leciono no 7º ano, estou no primeiro bimestre. Lá no currículo
Paulista, nós temos 8 habilidades para serem trabalhadas no primeiro bimestre. E antes das férias, né, de tudo isso acontecer, eu tinha trabalhado 2 habilidades, por exemplo. Então, essas 2 habilidades, elas podem ser retomadas para iniciar a outra, para depois iniciar o bimestre. Vai depender do professor. Eu acho que eu preciso, ficou alguma coisinha, eu vou retomar. Então, por exemplo, essa primeira habilidade, a gente vai dar um exemplo de como retomar ela separada. A segunda habilidade, de repente, eu posso retomar, fazer alguma fala a hora que eu for trabalhar a habilidade 6. Não preciso fazer ela separada, porque eu já trabalhei, eu só vou fazer lembrar um pouquinho a hora que eu estiver trabalhando aquela 6, por exemplo. Mas a primeira, eu acho que precisa retomar. Então, eu posso fazer, por exemplo, utilizando o caderno do aluno. Vamos olhar a habilidade. Resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas sem aplicação de algoritmo. Então, nós temos o caderno do aluno, eles têm em casa. Se nós já trabalhamos com isso e estou revisando, eu posso até utilizar essas mesmas questões ou selecionar algumas, pedir para que eles façam, né, porque a primeira parte da habilidade é o resolver, onde a gente vai ver realmente se ele entendeu, fazer alguma adequação. E a segunda parte é o elaborar. O aluno tem que criar algo, tem que elaborar. Então, aqui, a gente pode pegar o que estava proposto no caderno, colocar algo similar para ele resolver, ou pegar daquele caderno estendido, algumas sugestões, e propor para ele resolver. E aqui, o elaborar, ele vai criar, ele vai adaptar. Como já foi trabalhado isso em sala, eu estou dando mais, por exemplo, 2 atividades, ele vai criar uma terceira, vai adaptar. Então, para ver se ele consegue criar, né? É importante colocar que não pode copiar, e sim adaptar algo para o que ele está elaborando. E, por fim, eu poderia pedir, por exemplo, que ele crie um vídeo ou um podcast explicando o que ele entendeu de múltiplos e divisores e apresente a atividade que ele elaborou. Então, olha, ele pode gravar um vídeo, explicar o que ele entendeu, mostrar a atividade. Ou, por exemplo, se o aluno ele não tem recurso, mando para casa, ele faz, escreve, eu posso pedir até um texto para que ele escreva o que ele entendeu, para depois disponibilizar para a escola. Aí depende da nossa realidade. Mas assim eu posso fazer uma revisão. Eu acho que nesse 7º ano achei necessário, então eu vou retomar, vou dar mais 2 atividades para ele resolver, e vou propor uma para ele elaborar, só para ver se ele lembra, se tem alguma dúvida ainda. Ótimo, eu já estou revisando essa atividade que eu já trabalhei. Mas se, por exemplo, eu já passei disso, já estou lá nessa habilidade, a habilidade 24. Essas 2 eu já trabalhei lá no começo, já tinha revisado, já estava tudo certinho. Como que eu vou trabalhar, por exemplo, com essa habilidade? Então, é uma habilidade que eu não trabalhei ainda com os alunos, eles não têm esse conhecimento. O que é importante? Observar essa habilidade, os verbos que ela traz e o contexto dela, a progressão dessas habilidades. Então, por exemplo, essa habilidade está no 7º ano, no primeiro bimestre. Construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar o transferidor para medir os ângulos internos e verificar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Essa habilidade, o que será que o aluno viu o ano anterior? Então, lá no 6º ano, né, e em anos anteriores, não só no 6º ano, ele já conhece o triângulo, ele sabe que tem 3 lados, ele sabe aquela característica, então ele já conhece o triângulo. O que ele precisa nesse 7º ano? É construir, saber construir ele, o triângulo, usando régua e compasso. Perceber a condição de existência dos lados dele e utilizar o transferidor para medir o ângulo, para conseguir perceber que a soma é 180 graus. Nesse primeiro bimestre,
ele só tem que saber construir e identificar essa medida. Agora, lá no terceiro bimestre, reparem que essa habilidade ela é muito similar, é o mesmo objeto de conhecimento, só que lá ele reconhece essa condição de existência aplicando em diversas situações práticas. Lá no terceiro bimestre, a gente retoma isso, só que ele vai aplicar com atividades, como que a gente vai fazer isso com situações, problemas. Então, é muito importante observar exatamente o que a habilidade pede. Então, no primeiro bimestre, é ele saber construir e reconhecer essa condição de existência, é isso. E não resolver diversos problemas. Né? Isso é mais lá no terceiro bimestre. E para isso, no primeiro bimestre, nós temos ali, o sétimo ano tem um caderno do aluno, mostrando no caderno do estudante a construção do triângulo, então já tem toda uma orientação, o aluno tem isso em casa, que a gente pode utilizar para orientar ele como fazer essa atividade. E tem também exercício. No caderno na versão estendida, ele tem uma cara um pouco diferente, um pouco mais de detalhe das orientações de como construir esse material. Esse caderno estendido está online. E tem também mostrando o desenho do transferidor para colocar em cima do triângulo. Então, tem umas orientações, uns desenhos um pouco diferentes do caderno do aluno. Mas também traz toda a explicação da habilidade direitinho, bem similar ao caderno que o aluno tem impresso na casa dele. E temos o caderno do professor, também online. No caderno do professor, nós temos todas as questões resolvidas, com orientações de como pode ser trabalhado. Então, também é bom dar uma olhada e pensar em como que é possível abordar isso com o estudante. Então, ali tem até algumas sugestões, mas é importante dar uma olhada. E pensar, então, eu conheço esses materiais, eu já conheço o meu estudante, como que eu vou trabalhar com essa habilidade? Então, eu tenho 4 verbos aí. Eu tenho construir triângulo, eu tenho reconhecer a condição de existência, eu tenho que utilizar o transferidor para medir o ângulo interno e verificar que a soma é 180 dos ângulos internos. Então, eu tenho 4 verbos para serem trabalhados. Como que a gente pode trabalhar com isso numa aula não presencial? Vamos poder utilizar o próprio caderno que o aluno tem em casa. Podemos orientar que o aluno observe essas orientações, tente construir e reconhecer a condição de existência primeiro. Então, lá tem como construir, pedir que o aluno observe, tente construir em casa, lógico, com uma orientação. E tente fazer, por exemplo, essas medidas. E o que ele percebe com isso? Então, a gente pode dar mais uma. Vou acrescentar mais uma. E se fosse 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros? Como que eu vou fazer? O que vai acontecer? Perguntar para o aluno. E nisso o aluno vai escrevendo o que ele está percebendo nessa construção. Porque na hora que ele for construir, ele vai ver que, dependendo da medida, tem uns que não conseguem formar um triângulo, né, fica uma reta, outros fecham bonitinho um triângulo. Então, ele tem que observar o que acontece com esses lados, né, que tem hora que dá, tem hora que não dá. E pedir para que ele escreva um relato. Se o aluno tiver tecnologia, pode ser usado um podcast, um vídeo, enfim. Mas se o aluno não tem, ele vai escrevendo o que ele está percebendo na hora da construção, por exemplo, desse triângulo. E na hora de verificar a soma dos ângulos internos utilizados pelo transferidor, tem essa questão lá onde tem um desenho que é para ele observar como construir, o que está acontecendo com esses ângulos internos. Se o aluno tiver recursos tecnológicos, a gente pode utilizar o GeoGebra também para colocar, pode mostrar, fazer uma videoaula, enfim, para que ele consiga perceber. Pode propor também uma pesquisa para que ele faça. E depois disso, pode ser avaliado também que o aluno cria um vídeo, por exemplo, explicando essas atividades, o que ele percebeu. Olha, na hora de eu construir essa atividade, eu percebi que o lado interfere, que a soma dos ângulos é 180. Pode criar um podcast. E se o aluno não tiver recurso, também um texto que pode ser enviado para a escola posteriormente,
onde o aluno vai escrever o que ele percebeu, mostrar as atividades, enfim. É importante observar essa habilidade o passo a passo de como a gente vai organizar isso. Para isso, a gente já percebeu qual a habilidade, nós vimos os verbos, os materiais que nós temos que podemos utilizar. Aí a gente vai criar um roteiro de estudo. Esse roteiro é mais para o estudante. Por exemplo, aquele estudante não tem acesso a nada, ele precisa de uma orientação, principalmente ele, não todos precisam, mas principalmente aquele estudante que não tem acesso a nada, ele precisa de uma orientação. E esse é um roteiro. E com o que o aluno pode estudar e como ele deve se organizar nisso. Então, tem alguns questionamentos que, a hora que fala desse roteiro, vão surgindo. Há um modelo único a ser seguido? Não. Tá? Não tem um modelo, esse é o padrão. Não, não temos. O modelo de uma escola pode ser usado para outra escola? Nem sempre. Porque depende da realidade, né, de como a gente vai trabalhar com esse estudante. Nós vamos até sugerir um modelo, até a gente vai apresentar daqui a pouquinho, mas é importante observar isso e pensar em como vou orientar o meu estudante. Tá? O roteiro de atividades não presenciais são possíveis? Sim. A gente consegue fazer uma orientação para esses estudantes. Existem alguns caminhos, dicas, que precisamos estar atentos na elaboração desse roteiro. Porque o aluno, não adianta eu, por exemplo, eu bato uma foto ou escaneio, faz de conta um livro didático e encaminho. Quando o aluno, que não tem acesso a nada, olhar aquele material, ele vai falar, o que eu vou fazer? O que é para usar? Será que é para entregar? O que é para eu fazer com isso? Por isso é muito importante pensar em tudo isso, em criar um roteiro, uma orientação ao estudante. O que ele pode fazer, o que ele deve fazer, quando vai entregar. Mas isso é importante ver com a equipe gestora, né, a melhor forma, conhecendo os nossos estudantes. Para isso, para criar esse roteiro, nós temos que olhar o seguinte, nossa programação semanal, a quantidade de aula que nós temos para propor essas atividades aos estudantes. Então, por exemplo, eu dou aula no 6º ano, no 7º, eu tenho 6 aulas. No ensino médio, eu tenho 5, 4, enfim. Como que eu vou me organizar? Pensando nessa quantidade. Porque imagina se cada professor, né, cada disciplina, der uma lista de 100 exercícios para entregar na outra semana. Será que o aluno vai conseguir fazer? Não vai. Então, a gente tem que observar quantas aulas nós temos, como se fosse na sala mesmo, para a gente poder se organizar. E esse roteiro tem que ter alguns elementos nele. É o número de aulas que nós vamos propor. Então, por exemplo, eu vou criar um roteiro semanal, então eu vou mostrar para o aluno que ele tem essas 5 aulas para se organizar, 6 aulas, é isso que ele vai fazer nesse período. Se eu for criar um roteiro quinzenal, então quantas aulas direitinho? Quais habilidades serão trabalhadas? As atividades que serão realizadas, incluindo tempo para cada uma. Então, assim, sugestão, vocês vão fazer essas atividades, levem 1 hora para fazer, 2 horas, faça uma pesquisa assim, uma sugestão, e incluir também como um instrumento que será verificado a aprendizagem desse estudante. Se vai ser enviado um roteiro para a escola, o aluno vai fazer uma anotação e vai encaminhar para a escola, se vai ser no grupo de WhatsApp, se vai ser em reunião de Hangout, um vídeo, enfim. Como que o aluno, depois que ele preparar, se ele resolver aquilo, o que ele tem que fazer? Tem que ter essa orientação. Então, por exemplo, se eu dou aula no 6º ano, fundamental, eu vou planejar atividades para 6 aulas semanais. Eu posso incluir o centro de mídias, se for possível o acesso ao estudante. Eu posso pensar em usar o Hangout ou o Skype. O aluno não tem nada. Eu vou usar, então, orientações e eles vão entregar a cada 15 dias, a cada uma semana, enfim. Então, nesse período, eu tenho 6 aulas, eu vou usar, por exemplo, uma aula do centro de mídias, ou eu mesmo vou preparar, que eu sei que tem professores criando videoaulas, que já disponibilizaram para os estudantes muito interessantes. Então, depende.
né? Mas tem que observar isso. Devem ser elaborados roteiros de atividades que possam ser efetivamente realizados. É aquilo que eu coloquei, o aluno está em casa. E equipamento que ele tem? Ele tem tudo, ele tem um celular bom, ele consegue fazer uma reunião por Hangout, ele não tem acesso a nada. Como que eu vou fazer? Pensar nessa atividade, nesse roteiro, nessa orientação, de uma forma que o aluno consiga fazer em casa. E observar a quantidade e a duração das atividades de cada componente, né? Então, para cada habilidade, dar algumas atividades, propor alguma atividade que o aluno consiga resolver num tempo. Não falar assim, para essa habilidade eu vou dar 20 exercícios, para outra habilidade vou dar mais 30. Será que é possível? Será que a gente conseguiria fazer isso em sala? Como que a gente vai se organizar? Então, observar isso. Então, nós vamos mostrar aqui uma sugestão de roteiro, tá? Como a gente já colocou, não é um padrão, a gente vai elaborando uma sugestão. Onde teria o nome, a semana que o aluno vai fazer, o nome do professor, a turma, o número de aulas, o conteúdo, né, que é o objeto de conhecimento do ensino fundamental, o conteúdo para o médio, onde a gente vai descrever qual é o conteúdo a ser trabalhado. A habilidade, às vezes vai ser uma, às vezes vão ser duas, depende do tempo, de quantas aulas você está organizando para esse aluno. O suporte para a realização da aula, se eles vão acessar algum link, se vai usar material didático, se eles vão fazer algum experimento, o que vai ser feito. A avaliação, como que ele vai fazer ao final. Era para fazer uma pesquisa e eu vou mandar essa pesquisa para a escola, eu vou fazer atividade para entregar, como que eu vou me organizar? Como que vai ser o final, o produto final? E o objetivo, né, como eu falei, ao final dessa aula. Qual o objetivo que você quer que o aluno consiga? Eu quero que ele consiga entender a construção, como se constrói um triângulo e perceber a condição de existência. Esse é o meu objetivo. E depois, o procedimento, que é o mais importante, que o aluno consiga olhar e ver o que ele tem que fazer. São os procedimentos da aula. Primeiro, eu vou escrever como que eu vou fazer isso. Depois, eu vou fazer uma pesquisa. Depois, eu vou gravar um vídeo explicando essa pesquisa que eu fiz. Tem que ter o passo a passo para orientar como que o aluno vai fazer isso em casa. Depois, a atividade avaliativa, indicar se alguma página, se algum formulário, o que eles vão fazer. E o contato, às vezes o professor tem um grupo no WhatsApp, que eu sei que tem professores que têm, grupo dos estudantes, tem professor que não consegue esse contato com o aluno de zona rural, então é por meio da escola, de dúvida, a cada 15 dias, semana, ou assim que possível. Aí nós temos que ver dependente da realidade de cada escola. Então, nós colocamos aqui um modelo, uma sugestão. Nós fizemos, por exemplo, o aluno vai fazer as atividades nessa semana, são 6 aulas lá para o 7º ano, e nessa semana nós vamos desenvolver 2 habilidades, a 22 e a 24. Construir circunferência utilizando o compasso, reconhecê-las em lugar geométrico, utilizá-las para fazer composições artísticas, resolver problemas que envolvam objetos equidistantes. E também aquela que eu mostrei para vocês, o construir triângulo usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar o transferidor para medir ângulos internos e verificar a soma das medidas dos ângulos internos, que é 180 graus. Nós vamos trabalhar para essas 2. Então, nós colocamos o suporte, o caderno do aluno, volume 1, que eles têm na casa deles, o caderno da sala de aula para que eles possam anotar as atividades, né? E esse da nova escola é o professor para trabalhar com seus estudantes. Uma avaliação, as atividades vão ser realizadas no caderno, pode ser por vídeo ou por áudio, aí depende de cada turma, de cada situação, tá? Como que vai ser trabalhado isso. Vai ter uma interação com os colegas no grupo de WhatsApp, enfim. E qual é o objetivo desse roteiro? É construir essa circunferência, utilizando o compasso, que é ele atingir essa habilidade. E saber construir os triângulos também. Então, ele tem que saber construir os 2, esse é o nosso objetivo.
e utilizando os recursos. Daí os recursos depende de cada situação. Então, nós colocamos aqui um exemplo do aluno que não tem acesso a nada. Ele não tem computador, ele não tem internet, e a gente vai pedir para ele construir uma circunferência. E nós colocamos os passos. Faça uma pesquisa, por exemplo, na internet, se o aluno tem. No livro didático, a escola disponibilizou para o aluno sobre a circunferência. Se não tem, aí nós podemos criar uma breve orientação e encaminhar para os alunos. Depois, eles vão utilizar as atividades do caderno do estudante, né, de como que eles vão fazer essas atividades, está lá no caderno. O que é o ponto A, o que é o ponto A, o segmento AE. Então, eles vão fazer essa leitura. Depois, tem essas atividades, a 1.2, a 1.3, que ele vai também se inscrever e vai utilizar. E na 1.3 está assim: usando o compasso, construa 2 circunferências do mesmo centro. E se o aluno não tiver compasso em casa? Isso também pode acontecer. Então, até nós colocamos aqui para vocês a orientação. Se não tiver, a gente pode usar, por exemplo, 2 lápis e um barbante, né? Um fixo, médio, barbante, para fazer. A mesma coisa que o triângulo, que ele já consegue fazer. É uma sugestão, pode usar uma linha, um prego. É uma sugestão, depende de cada realidade. Se o aluno tem compasso em casa, ótimo, a gente já vai utilizar o compasso. Eu posso até mostrar no GeoGebra, entre outros, que se tiver todos esses recursos. Mas o nosso objetivo na habilidade é que ele consiga construir mesmo, se possível, utilizando o compasso. Se não conseguir, a gente tem outros meios que podemos orientar os estudantes para que eles façam essas atividades. Liara, posso falar? Claro. Professores, lembrando que aquele aluno não dispõe de compasso na sua residência, no retorno, ele precisa tomar essa atividade. Porque a atividade pede para construir a circunferência usando o compasso. E na atividade diferente dos triângulos, que a Liara já citou anteriormente, a mesma coisa. Então, aquele aluno que vai usar outras ferramentas que não o compasso, no retorno, nós vamos mostrar para ele que é a mesma coisa, só que com uma ferramenta específica, certo? Isso é muito importante, porque a habilidade é de construir circunferência de triângulos usando régua e compasso. Certo? Sim. E tanto que essa retomada que a Lilian citou pode ser feita, por exemplo, lá no 3º bimestre, onde a gente já vai trabalhar o triângulo, né? Tem toda essa reconstrução, por exemplo, e a gente pode retomar lá, mas não só lá, né? A gente vai observando no meio do processo a melhor forma de retomando quando tiver essas atividades presenciais, a gente retoma algumas coisas que ficaram faltando ou precisam ser aprimoradas. Por isso é importante ver os nossos estudantes, o que eles têm, o que é possível fazer nesse momento. Então, nós temos todas as atividades, né, do roteiro, e depois a atividade avaliativa, e vai ser o contato, por exemplo, no grupo de WhatsApp da classe, e a gente vai tirar as dúvidas, enfim. Um ponto importante que está no documento que veio da secretaria, na página 30 do documento, ele coloca assim, que caso os estudantes não consigam acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados. Porque nós temos situações, a gente já colocou, e coordenadores também colocam, que tem aluno que mora muito longe, não tem acesso a nada, eles estão com certa dificuldade de entrar em contato, às vezes consegue deixar, teve escola colocando que deixa a orientação no mercado, quando a família vem no mercado pegar atividade, enfim. Então, são situações que a gente tem que olhar para cada realidade e entender o que é melhor fazer nesse processo. Por isso
a secretaria colocou aquela avaliação no começo, para que a gente consiga observar qual aluno que tem essa dificuldade ou quais, né? E qual a melhor forma de trabalhar com cada um deles. E depois, no retorno dessas atividades presenciais, a gente vai dar a oportunidade de realizar essas atividades, recuperação, enfim. Mas que eles não sejam prejudicados nesse meio, no caso, nessa situação, se não conseguirem acessar, não tiverem acesso a nada, se tiver uma grande dificuldade. Então, por isso é importante que vocês conheçam os estudantes para pensar num roteiro adequado a cada situação. Por isso a gente coloca que não tem um modelo único, depende de cada escola, de cada situação. Outro ponto muito importante é observar essa habilidade. Eu não sei se já foi passado para vocês, se já chegou ao conhecimento de vocês, mas nós temos o currículo paulista do fundamental, com as habilidades, no médio, o currículo oficial, e a SEDUC mandou um quadro de habilidades, onde elas selecionaram algumas habilidades. Essas habilidades que eles selecionaram, a gente tem que observar um ponto delas. Por exemplo, o currículo lá do 7º ano, nós temos no currículo paulista 37 habilidades, no ano inteiro. No primeiro bimestre, nós temos 8. E a SEDUC selecionou 4. Por que ela selecionou essas 4? Pensando principalmente nas aulas da TV e do aplicativo. Tá? Porque é um meio assim, a gente tem que começar a trabalhar, a se organizar, então elas selecionaram principalmente essas 4. Não é porque ela selecionou essas 4 que nós não vamos trabalhar as outras. Essas foram selecionadas principalmente pensando no aplicativo, nesses recursos, em como eles iam fazer toda essa gestão na secretaria. Por isso é importante observar na minha escola, na minha sala de aula, qual habilidade que eu parei, como eu vou trabalhar com ela. Às vezes, eu estou na habilidade L2 e eu posso até usar uma aula, alguma coisa que vai ser disponibilizado pelo centro de mídias. Eu já estou lá na habilidade 24, então como que eu vou trabalhar? Enfim, então, por isso é importante observar na sua escola qual você está trabalhando. Outro detalhe é a avaliação em processo. Essa avaliação em processo que está chegando nas escolas, que estão sendo encaminhadas para os estudantes, ela contempla todas as habilidades do bimestre. E ela tem uma característica diferente esse ano, que além das habilidades do bimestre, elas têm habilidades do percurso. São habilidades que a secretaria selecionou, que acham que são fundamentais para o percurso da aprendizagem desses estudantes. Então, lá, por exemplo, tem uma fotinha do 7º ano, nós temos 16 questões. Então, nós temos todas do primeiro bimestre, mais 4 habilidades de percurso que são importantes. Propõe que essa avaliação seja realizada do dia 25 ao dia 29, cada estudante na casa deles vai fazer. Ela vai servir de um diagnóstico, para a gente perceber o que o aluno conseguiu, o que não conseguiu. É importante que o aluno escreva, né, oriente esses alunos que escrevam na prova o que realmente conseguiram fazer, deixem o registro, porque assim vocês vão conseguir ajudar esses estudantes e entender até quando eles conseguiram, o que deu e o que não conseguiu. Lívia, quer falar alguma coisa? Liara, uma coisa importante. Dentro do roteiro, o professor vai incluir também a aplicação da avaliação em processo. Então, orientar qualquer atividade que ele desenvolveu. Ele não tem como solicitar que o aluno não consulte para fazer qualquer atividade no momento. O importante é que o aluno se conscientize da importância desse instrumento de avaliação e que faça todos os registros necessários no documento. E, se for o caso,
vocês tiverem contato com o professor, eles podem encaminhar inicialmente o gabarito para o professor já verificar o que ele conseguiu. E quando ele retornar, ele traz a avaliação em processo, se não for possível, antes, com todas as anotações, para que o professor possa auxiliá-lo e trabalhar a recuperação, tá? Então, para a gente resumir, é importante pensar quais habilidades foram desenvolvidas antes, né? Como que eu vou trabalhar isso? Quem são os meus estudantes? Que recursos eles têm que eu posso trabalhar? Retomar as habilidades trabalhadas, né, de uma forma que todos consigam atender a todos, em todas as situações, se for necessário, essa retomada, e iniciar o trabalho com as habilidades do bimestre. Então, observando isso, eu vou planejar a minha aula. Observar o que a habilidade traz, o que está descrito, quais são os verbos, qual é o meu objetivo. Pensar qual a melhor forma de trabalhar essa habilidade, se eu vou usar um recurso digital, se eu vou usar o caderno do estudante, se eu vou fazer uma videoaula, enfim. Como que eu vou trabalhar? É aquilo que a gente já colocou. Se eu tenho compasso, se eu não tenho. Então, tem que pensar em tudo isso. Os recursos, tem que deixar orientado para o estudante. Observe esse vídeo, a gente vai trocar pelo Hangout, vai ter um grupo no WhatsApp, enfim. E como que eu vou avaliar isso? Olha, você vai entregar essa pesquisa, você vai fazer um podcast, um vídeo, vai entregar depois na escola, quinzenalmente, enfim. E isso tudo a gente cria o nosso roteiro. Pensando em tudo isso, vai ser criado o roteiro, ao final, para ser disponível aos alunos. Nós colocamos aqui também para vocês os nossos contatos. Temos o e-mail do Pitagóras, que vocês já conhecem. Temos um grupo de WhatsApp que nós estamos atualizando, Pitagóras Taubaté 2020, para ter esse contato mais com vocês e com os professores, para trocar as informações, para poder tentar auxiliar o máximo possível, que a gente sabe que é uma coisa diferente para todo mundo, né? Ninguém esperava acontecer essas aulas não presenciais. Então, como que a gente pode se ajudando? Nós temos esses meios que vocês já conhecem para trocar essas informações, partilhar boas práticas. Já tem professores colocando sugestões, até vídeos, é bem interessante. Temos também o nosso site, que vocês também já conhecem, nós atualizamos, colocamos um drive, com também vários materiais. Esse drive que nós colocamos no nosso site, também colocamos no site do NPE, que foi criado também, mas daí no site do NPE tem todas as disciplinas. Nós colocamos tanto aqui quanto no nosso, esse drive, tem os cadernos, tem materiais de OT, então tudo a gente está disponibilizando para vocês nesse momento. E se alguém precisar de alguma coisa também pode entrar em contato conosco, nós tentamos providenciar ou ajudar o máximo possível. Lilian, você quer falar alguma coisa? Liara, vamos fazer um teste. Desliga seu som um pouquinho para eu tentar falar. Rapidinho. Desliga o som, Liara, por favor. Espera aí que eu tenho que sair da apresentação. Só para melhor. Melhor, fechou? Bem, pessoal, é a aprendizagem em processo. A gente sempre falou muito dessa avaliação, sempre falou muito da importância e da responsabilidade dos nossos alunos ao fazer. Nós não queremos que seja diferente, nós queremos que seja exatamente igual. E eu penso, com a Liara, se por um acaso meu aluno tiver que fazer uma pesquisa na internet para tentar entender aquilo que ele está
que está proposto na avaliação em processo, ele está estudando, ele está retomando. E esse registro, ele também pode fazer, que ele precisou de recursos para fazer essa avaliação. Então, o que nós precisamos? Depois eles vão retornar para a gente, se for possível, na semana da aplicação, para que coloquemos os dados na plataforma. Mas, do mesmo jeito que alguns alunos só terão condições de dar a devolutiva do que ele fez em casa no retorno à escola, podemos fazer isso depois. A plataforma vai ficar aberta, nós ainda não temos informação, mas o que nós precisamos é garantir as aprendizagens. Então, todos os registros dos meus alunos são fundamentais, tá? Então, nós fizemos um roteiro que atende aqueles alunos que não têm outro recurso a não ser o caderno dele, o caderno do aluno e o livro didático. A escola precisa garantir que esses materiais estejam com os alunos e precisa garantir também os roteiros elaborados por vocês. A partir daí, nós vamos ver se durante esse percurso ou no retorno deles que nós vamos verificar suas dificuldades. Mas o mais importante é esse trabalho, disponibilizar. O aluno que tem orçamento, é tudo muito fácil para ele. Tá? Você consegue, a Liara falou, você fazer materiais brilhantes, aulas maravilhosas, grupos mais maravilhosos ainda, porque nós sabemos disso, tá? Então, o que nós precisamos para esses alunos com maior dificuldade ter condições de seguir em frente. Se atingir todos os objetivos, ele vai ter todas as habilidades, no retorno nós vamos verificar. O mais importante é garantir tudo que for possível, tá? Vou ligar o meu som, porque o Rodrigo quer falar. Isso. O som da Lilian, ele tá picando um pouquinho, deve ser algum problema com a internet, devido ao tempo, que hoje está meio nublado, né? Nós já temos relatos das escolas que são um pouquinho mais distantes, como a Vargem Grande, que não está conseguindo acesso, então é questão mesmo da rede. Aliara, vocês já estão encaminhando para os finais, eu posso fazer as considerações do chat? Deixa eu abrir o meu áudio. A hora que eu puder fazer as considerações, só falar. Esse daqui a gente só trouxe para vocês, é que ontem, como vocês sabem, foi o dia da matemática, Nacional da Matemática, e todo ano nós fazemos a Semana da Matemática, né, com aqueles eventos que os alunos produzem. E esse ano, com essa situação, a gente não conseguiu fazer a Semana da Matemática, mas trouxemos alguns vídeos que os alunos produziram falando sobre a importância da matemática, e mostrando para vocês que a matemática, o aluno consegue fazer utilizando o recurso, e a matemática é importante, né? Então, e parabenizar todos. Ontem a gente já até colocou essa figurinha no grupo, né, do WhatsApp. Todos os professores, né, que é uma semana que a gente pretende talvez fazer mais para frente, né, Lívia? Depende da situação, mas a gente colocou para não deixar de lado. Só uma coisa importante, esses vídeos são de ontem. Nós conversamos com alguns PCs, conversamos com alguns professores que encaminharam vários vídeos, mas, infelizmente, nós não temos como disponibilizar todos. Mas podemos colocá-los pitagóricos ou no nosso site. Mas essa daqui é só uma pequena homenagem para que a gente não esqueça da Semana da Matemática, tá? Posso
Vou tentar pôr ver se consegue ouvir. Vocês conseguem ouvir? Mais tarde conhecido como matemático e escritor Malba Tawa. Ele foi reconhecido internacionalmente. Yara, começa de novo. Prazerosa gerenciada. Ele teve que inventar um codinome e inventar um passado em Nova York para ser reconhecido pelo seu trabalho. Oi, meu nome é R.S. Slade. Eu vim de Nova York. Bota meus textos aí no seu jornal, por favor. Depois disso, ele finalmente foi reconhecido e mudou seu nome para Malba Tawa. Tá, mas qual a importância do Dia Nacional da Matemática? Além do dia homenagear Malba Tawa, que fazia da matemática divertida e descontraída, o dia também incentiva o aprendizado de forma lúdica e atrativa, além de mostrar aos alunos a importância da disciplina na evolução da sociedade. Por isso, sempre temos que ressaltar a importância da matemática em nossas vidas e valorizar os profissionais que fazem essa disciplina ser tão importante em nossas vidas. Então, feliz Dia Nacional da Matemática! Oi, me chamo Rayane. Na Escola Estadual do Terceiro. Eu já vim falar sobre a importância da matemática na nossa vida. Ela está em todos os programas. Horários, cálculos, isso. Desde maio, dia da matemática. Se você não curte muito, eu acho que ela. Oi, tudo bem? Meu nome é Sofia. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a importância da matemática na nossa vida. Um exemplo bem básico é como a gente se localiza em tempo e espaço, através do relógio e do calendário. Outro exemplo é quando a gente está no mercado, lá no caixa, a soma dos produtos para a gente pagar o valor certo, está na matemática. Através de gráficos, a gente pode identificar dados e estatísticas. O número do nosso manequim também está embutido na matemática. Medir uma distância de um ponto a outro através de palmo, polegada, passos, pés e até mesmo braçadas, também está na matemática. E descobrir valores desconhecidos, as incógnitas, estão nas equações, sistemas e regra de 3, por exemplo. Feliz dia 6 de maio. Muitos conhecem um dia, mas não porque é comemorado. Um herói oculto nessa história que merece ser lembrado. Júlio César Melo de Souza Malbatarran foi nomeado. 120 pontos marcados. E desses, 41% a matemática são voltados. Foi consagrado em 2004, mas só em 2013 foi oficializado. Pela data do seu nascimento, esse evento é consagrado. Seu nome foi somado, seu conhecimento multiplicado, e a sua esperança foi dividida para que nossa ignorância fosse subtraída. Então lembre-se desse dia e não se esqueça de educar. Matemática, por mais que não pareça, está em todo lugar. Então pense para viver e reflita para falar. Põe a sua mente em prática, é preciso calcular. Então saia e viva a matemática. Mas ainda não, espere um pouco, é melhor ficar em casa. Então, gente, a gente tem alguns vídeos, né? Mas tem outros, depois a gente disponibiliza para vocês também. Mas eu fico tão contente dos nossos estudantes criarem esses vídeos, mostrando a importância, como eles usam a matemática, né? E a importância do professor nesse processo, né? Que o professor é fundamental, dando esse apoio, mostrando a matemática, como que ela está trabalhando, como ela está no nosso dia a dia. Isso é fundamental. Miriam, você quer falar alguma coisa? Posso passar? Rodrigo, vai fazer as considerações finais antes do nosso fechamento? Vou sim. Pessoal, vocês viram que os vídeos eles estavam com o áudio um pouquinho prejudicado, né? Baixinho, vi essa interação de vocês no chat, mas é porque são vídeos feitos pelos alunos com poucos recursos, né? Mas em que nada tira o brilho do trabalho que foi feito, não é verdade? Deles estarem em casa pensando na matemática e no dia dela, né? Se fosse o professor desses alunos, eu estaria agora cheio de orgulho, e muito, né? O professor Edson disse que nem da gente ele entendeu nada. Nós nos desculpamos com o senhor, viu, professor Edson? E informamos também que os materiais estarão disponíveis, que o senhor poderá rever, tá? Todos esses materiais, e nos esforçaremos ao máximo para que na próxima reunião
as coisas estejam um pouco melhor, né? Como eu disse no começo, não é o modelo ideal, mas é o que nós, nesse momento, conseguimos fazer para que vocês tenham pelo menos um norte de trabalho, tá certo? Nós temos plena ciência de que não é o modelo ideal, repito, mas é o modelo que nós conseguimos para chegar um pouquinho mais próximo de vocês, tá certo? Eu acho que isso tem um grande valor. Bom, Lilian, nós vamos então para algumas considerações que não chegaram no chat, mas eu acho que é preciso a gente discutir aqui. Todos os materiais que foram apresentados durante essa formação, professores, estarão disponibilizados até às 18 horas no site do Núcleo Pedagógico, que é esse que a Liara colocou aí para vocês, bit.ly/NPE-Taubaté, tá certo? Além desses materiais, estará disponível também no site do nosso núcleo o cronograma do Centro de Mídias, das aulas, né? Então, assim, nós não temos um cronograma extenso, porque, como eu disse no começo, as informações, elas vêm aos poucos, mas as informações que nós tivermos desse cronograma também estarão lá no nosso site para poder auxiliá-los, tá? Sobre a avaliação da aprendizagem em processo, alguns professores questionaram. Nós teremos um momento, se não for no próximo ATPC da semana que vem, será no outro. Lilian Oliara, coloca, por favor, para mim, no chat, para a professora Conceição, para ela verificar o som no dispositivo dela, porque para mim tá tudo ok aqui. Sobre a ATPC, nós teremos um momento na próxima semana ou na outra, para discutir com vocês a avaliação, tá certo? Então, vocês vão ter esse momento, porque a AP, vocês já perceberam que teve uma mudança no modelo, né? Ela não é mais o modelo antigo, o modelo de 2019. Então, com essa mudança do currículo do ensino fundamental e já esse início de mudança do ensino médio, as avaliações, elas também estão sofrendo algumas alterações, tá? Mas quem vai ter a propriedade para discutir isso com vocês é a Lilian e a Liara, né? Não sou eu, mas elas vão preparar esse material para conversar com vocês. Sobre a EJA, né? A EJA, nós temos aulas para EJA no aplicativo, nós temos um link no site do Núcleo Pedagógico, que também está tratando da EJA, e a orientação que nós deixamos é para que o professor, ele elabore o seu plano para EJA, pautado no material EJA Mundo do Trabalho, tá bom? Então, vai ter esse material lá. E para a semana que vem, nós teremos um ATPC exclusivo para os professores da EJA, tá? Esse ATPC será em horário de trabalho do professor. Então, os professores que têm aulas da EJA terão esse ATPC. O aluno que não tem acesso à tecnologia, o aluno rural, o aluno que tem o acesso e não quer fazer por qualquer motivo que seja, que a gente desconhece, não cabe, né, nesse momento, a mim fazer o juízo de valor, né? Mas aquele aluno que não entregou a atividade, aquele aluno que não fez, por diversos motivos, entre eles a zona rural e a falta do acesso à tecnologia, eles estão recebendo um material essa semana das escolas, que é um material enviado pela secretaria para que eles façam os estudos em casa. Estão recebendo também uma carta de orientação aos pais e também têm acesso livre às bibliotecas e às salas de leitura para esses empréstimos de materiais, né? É o que hoje eles terão para estudar, tá? Esses da zona rural, porque não têm acesso à internet. E esses alunos, eles serão público-alvo da recuperação intensiva, da recuperação contínua e de outros programas que a secretaria, ao longo do segundo semestre, vai desenvolver para a recuperação da aprendizagem deles,
tá certo? O importante é ficar bem claro para todo mundo que ninguém vai ser prejudicado. Assim como o professor não vai ser prejudicado, o aluno também não, tá certo? O quadro de habilidades indicado pela COPED também vai estar lá no site do Núcleo Pedagógico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Também vai estar lá. Deixa eu ver aqui. O roteiro. As meninas apresentaram um roteiro para vocês, né? Esse roteiro ele é sugestivo. Às vezes o professor ele já tem um roteiro, né? Que nem precisa de adaptação, ou que precisa de adaptação. É aquilo que a Liara disse no começo. Nós estamos colocando aqui, tentando colocar para vocês, auxílios, né? Aqueles que já estão fazendo, que está tudo bacana, 100%, maravilha. Nós parabenizamos, agradecemos, e se tiver alguma dúvida no caminho, conte conosco, tá bom? Agora, aqueles que têm algumas dúvidas, também conte conosco e utilize também o nosso modelo sugestivo, tá bom? O Google Classroom, ele já está disponível no aplicativo Centro de Mídias, então você já pode fazer a atualização do seu app e ter lá o Google Classroom. Nós, do Núcleo Pedagógico, né, nós que eu digo é o PCNP de Tecnologia, vai elaborar um tutorial de como utilizar o Google Classroom no Centro de Mídias e será encaminhado aos coordenadores, tá? Então, os coordenadores encaminharão até a vocês. Diário de classe. Dúvidas sobre o diário de classe, se vai ser impresso, se vai ser digital, online. Eu solicito que vocês tirem essas dúvidas com os gestores da escola ou com os supervisores de ensino, tá bom? Por se tratar de um ato administrativo. E é isso. O que eu tinha para conversar com vocês, as considerações, porque às vezes vem muitas informações no chat, a gente não consegue pegar tudo, algumas nem estavam no chat, mas eu já vi que o Fábio também colocou ali o link do Núcleo Pedagógico para vocês. E é assim, pessoal, nós tínhamos duas opções, de cruzar os braços ou de buscar um caminho. E nós preferimos buscar um caminho. Porque assim como vocês, nós também temos a preocupação com a aprendizagem desses alunos. Esse modelo é o ideal? Não é o ideal. Mas diante dessa pandemia, diante dessas necessidades todas que todos nós estamos tendo, eu e vocês, foi o caminho que nós conseguimos traçar, tá certo? Eu recebo aqui todas as críticas com muito respeito, tá? Porque eu também sou uma pessoa crítica e tenho as minhas, mas eu gostaria que vocês também tivessem a consciência de que esse foi o melhor trabalho que nós conseguimos fazer nesse cenário todo, à distância e com os recursos que nós temos. Todas as críticas são bem-vindas, vamos ler todas com muito carinho e com muito valor, e para a próxima semana vamos tentar melhorar, tá bom? Porque é tudo novo para a gente também. A todos vocês, parabéns pelos trabalhos que vocês já realizam e o nosso respeito, viu? Lilian ou Liara? Lilian, Liara. Eu quero só complementar a fala do Rodrigo, agradecer muito e falar que nós estamos juntos nesse processo, como o Rodrigo falou. Nós estamos aprendendo, buscando soluções juntos, porque esse cenário a gente nunca vivenciou. Então, nós não temos todas as soluções, nós estamos buscando meios para tentar auxiliar vocês o máximo possível. E por isso tentamos criar esses contatos, o grupo de WhatsApp, para tentar chegar mais próximo, para tentar ajudar vocês nesse processo. E falar que nós estamos juntos mesmo. O que vocês precisarem, nós também estamos correndo atrás para tentar disponibilizar outras orientações, como o Rodrigo já colocou, na próxima semana, e vídeos que nós estamos pensando, enfim. Na avaliação, vocês também podem colocar sugestões. Eu gostaria de alguma orientação